O capítulo 1 de Efésios acentua o amplo alcance do plano de Deus, o qual inclui o universo todo e se estende de eternidade a eternidade. O segundo capítulo, do qual estudaremos os 10 primeiros versículos nesta aula, mostra a historificação desse plano na vida de seu povo, por meio da ressurreição espiritual dos crentes. Tendo descrito nossa possessão espiritual em Cristo, Paulo agora volta-se para nossa posição em Cristo. Fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. Fica comigo nesta aula. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa lição bíblica da classe adulto. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Laranjal do Jari, Amapá. É isso mesmo, estamos aqui no norte do Brasil, no sul do Amapá, fazendo a obra de Deus, trabalhando com pregação e ensino da palavra do Senhor. Nós chegamos à lição de número 5, nós estamos aprendendo sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está aqui a nossa lição bíblica e chegamos hoje à lição de número 5, que tem data de 3 de maio de 2020, e a lição carrega o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Nós vamos entender algumas verdades concernente à escrita do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios. Alguns dizem, alguns teólogos dizem que esta carta também foi uma carta circular, aonde passou por muitas igrejas, os copistas fizeram cópias e chegou até nós esta joia rara, Alguns chamam esta carta de a Epístola do Terceiro Céu, a rainha das epístolas paulinas, e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, os primeiros 10 versículos. Nós vamos entender algo muito forte acerca desta narrativa bíblica escrita pelo apóstolo Paulo. Eu já quero pedir para você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, dê um like, ativa aí o sininho, porque semanalmente nós estamos aqui no YouTube trazendo uma pré-aula, um subsídio para você, superintendente, professor da Escola Bíblica Dominical, e para você, aluno da EBD. Nós estamos em um momento aí de quarentena, devido à pandemia, e muitas igrejas não estão com a sua escola dominical ativa, normal. Então você aproveita para você não ficar parado, prepara aí a sua lição bíblica, a sua Bíblia, a sua espada, a sua ferramenta, porque nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus aqui no YouTube. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu quero dar um subtema à nossa lição. A Igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono. Nós temos um objetivo geral aqui na nossa lição, que é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Eu vou destacar aqui já de antemão algumas palavras-chave aqui neste texto, aqui na lição bíblica, para você já ir entendendo, adentrando aí na aula, quando o tema diz que nós fomos libertos do pecado. Nós vamos aprender hoje que o homem estava morto espiritualmente em seus delitos, filho da ira, mas a morte de Cristo na cruz, ela nos deu garantia, ela nos deu a graça de sermos aí alcançados pelo privilégio, o favor imerecido, que é esta graça, sair de uma sepultura espiritual e se assentar no trono juntamente com o Filho e com o Pai. Eu quero destacar aqui a palavra libertação. A palavra libertação vem do grego sotero, que significa livramento e significa salvação. Na teologia sistemática, nós aprendemos que a doutrina que estuda a salvação é soteriologia, uma palavra grega, estudo da salvação. A segunda palavra que eu quero destacar aqui já no tema, como um cunho de ensinamento, edificação, é a palavra pecado. Preste bem atenção. A palavra pecado, ela vem de 3 vertentes. Primeiro vem do hebraico chatá, que significa errar o alvo. Segunda vertente vem do grego amartia, que significa sair da rota. A doutrina que estuda o pecado, a doutrina do pecado é a martiologia,
logia no grego, o estudo do pecado, a doutrina do pecado. Isso está dentro da teologia sistemática. E a terceira vertente vem do latim primitivo, peccare. Latim primitivo, peccare, que significa fazer passo em falso, perder o pé e cair, né? Já viu quando alguém erra na igreja, comete um pecado e alguém fala assim, fulano caiu, né? Fulano errou. Então ele está usando o termo latinizado, né? Primitivo, peccare, que é fazer passo em falso, perder o pé ou cair, né? A mesma coisa. E a quarta palavra que eu quero destacar aqui, que está dentro da nossa lição, já entronizando, é a palavra misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas vertentes, miserê, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração, né? Já viu o profissional médico que trabalha com o coração, ele é um cardiologista. Então, miserê, ter compaixão, e cordis, coração, que significa ter compaixão do coração. Ou seja, misericórdia é você se colocar no lugar do outro, sentir o que ele está sentindo e você estender a mão a ele. Foi isso que Deus fez por nós. Ele teve compaixão do coração e nos tirou da sepultura e nos colocou em um lugar de bênção no trono. Pois bem, ainda tenho mais uma palavra de destaque aqui, eu falei 4, né? É a palavra graça. Entenda bem, a palavra graça vem do grego charis, que significa favor imerecido. Nós sabemos que a Bíblia fala de 2 tipos de graça, né? Quando o apóstolo Pedro escreve dizendo, na sua epístola, crescei em graça e conhecimento, Pedro lhe está falando, crescei em dons, crescei em capacitação do Espírito Santo. Pedro lhe está falando, crescei em dons, crescer em capacitação do Espírito Santo. E a segunda graça que nós encontramos é essa que nós vamos abordar hoje, o favor imerecido da parte de Deus para com o homem. Já quero adiantar que nenhuma obra, nenhum feito nosso nos justifica diante de Deus para ser salvos. Nenhuma palavra, nenhum conhecimento humano, nada que o homem venha a fazer lhe traz, lhe garante salvação, lhe torna justo diante de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Aprenda isso aí. Então, essa graça aqui que nós vamos aprender hoje, ela é a generosidade não merecida através da qual é dada a salvação. Também, como eu já disse, graça na Bíblia, ela vem do termo, significa também poder, que descreve as operações do Espírito Santo em nós e através de nós. Logo, nós aprendemos que graça é tanto uma força operante como um privilégio para os eleitos, para os salvos. Logo, nós aprendemos que graça é tanto uma força operante do Espírito Santo em nós e através de nós, como um privilégio entregue aos eleitos. Pois bem, queridos, vamos adentrar no texto áureo. O texto áureo nós encontramos na carta aos Efésios, justamente a epístola que nós estamos aprendendo, e o capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu já quero destacar que aqui, no texto áureo, há 2 verdades dominantes, preste bem atenção, aqui nesses versículos, que são: estando vós mortos, e segundo, nos deu vida. A primeira verdade é que antes nós estávamos mortos em delitos, em ofensas e em pecados, depravados totalmente, inclinados ao mal. Porém, após a graça, após o sacrifício de Cristo, nós fomos vivificados, né? O apóstolo Paulo aqui contrasta o que somos por natureza com o que agora somos pela graça, a condição humana com a compaixão divina, a ira de Deus com o seu amor, ou seja, o estado do homem que saiu da sepultura para o trono. Eu já quero te dizer, querido, que nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço, a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Pois bem, nós temos aqui um objetivo geral que diz revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, e temos 3 objetivos específicos. O primeiro é
refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça. E terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Nós vamos entender hoje o contraste entre a narrativa, o conceito e o entendimento de Tiago acerca das obras e de Paulo acerca da fé. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, que é o novo nascimento, estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, antes de os irmãos, aos Efésios, os irmãos que receberam esta carta, serem alcançados, conhecer o Evangelho, eles estavam em uma sepultura espiritual. O homem passa a ser vivificado quando ele ouve a pregação do Evangelho e ele é trabalhado pela graça preveniente. Ele recebe o dom da fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, e ele passa a ter os seus olhos espirituais abertos e ter posicionamento de escolher servir a Deus ou continuar na sua vida de pecado. Falando ainda acerca da antiga natureza morta em ofensas e pecados, nós aprendemos que a condição do homem sem Deus ela é desesperadora. Paulo traça um retrato da condição humana universal, ou seja, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado é algo que todo ser humano está envolvido. Todos são culpados, né? E aqui nós já vamos entender alguma coisa concernente à depravação total, que também faz parte aí dessas questões teológicas de séculos entre calvinistas e arminianos, quando nós lemos, né, a carta aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo de número 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Então aqui nós aprendemos, observamos que a condição de toda a humanidade é culpada, né? É errada, é praticante do mal. Por quê, presbítero Luciano? Porque o homem, ele herdou de Adão, né, a natureza adâmica pecaminosa, conhecida como pecado original. É por isso que não há um justo sequer. Todos precisam ser trabalhados pela graça de Deus para receberem a salvação de suas vidas. E o que é pecado original? É o primeiro pecado cometido pela humanidade, qual seja a decisão de Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, após eles transgredirem a lei de Deus, eles caíram, erraram o alvo, tropeçaram, desviaram da rota. O termo descreve os efeitos duradouros sobre a posteridade de Adão e Eva, decorrentes da rebelião do primeiro casal. Ou seja, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, vamos ler. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Muitas pessoas pensam que Adão ficava no Éden sem fazer nada. Adão era lavrador e Adão era guardião do Éden. Ele tinha funções lá dentro. Verso 16. E ordenou, era uma ordem, o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só a liberdade que Deus dá ao homem no Éden. Deus plantou o jardim e Deus colocou Adão no jardim para lavrar e guardar e deu a Adão liberdade. Nós vamos aprender que o crente ele tem liberdade, mas não uma liberdade absoluta. Apesar de nós termos liberdades, né, nós temos também limites, regras a seguir no tocante o que a palavra de Deus nos ensina. Olha só o que diz o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus aqui agora dá um limite ao homem. No 16, ele dá liberdade. Está aí Adão. Come de todos os frutos, de todas as árvores. Porém, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás.
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus aqui, ele planta o Éden, coloca o homem no Éden, ele dá liberdade para o homem, ele tinha seu livre-arbítrio aqui, em total operação saudável, se eu posso dizer assim, e por causa do mau uso do livre-arbítrio, né, o direito de ter arbitrariedade de sua vida, o mal entra na vida, na raça humana, o pecado. Então Deus coloca o homem no Éden, Deus dá liberdade a ele, mas Deus coloca limites. Tu vai comer de todas as árvores, mas existe uma que tu não vai comer. Geralmente, irmãos, quem muitas das vezes peca, ele tem um universo de liberdades que Deus entrega a ele, daquilo que ele pode ter, daquilo que ele pode usar, daquilo que ele pode usufruir, de lugares que ele pode frequentar, mas ele escolhe justamente aquilo que é proibido. Ele escolhe justamente aquilo que não é para escolher. Satanás é assim. Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos entregou muitas coisas, mas Satanás ele leva o homem a fazer justamente aquilo que Deus proibiu. Aí o que acontece? Deus dá uma sentença. No dia em que tu comeres do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta morte aqui é o que nós vamos entender na lição hoje, que tipo de morte Deus estava falando. Eu já quero antecipar que era uma morte espiritual. Então, quando o primeiro Adão peca, o primeiro Adão cai, todo homem que nasce na terra, originalmente ele já vem pecador. Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esta morte aqui é a morte espiritual. Daqui a pouco nós vamos se aprofundar neste assunto. Fica comigo e vamos entender umas verdades de Deus nesta lição. Querido, é importante destacar aqui, antes de adentrar no primeiro ponto da lição, ainda falando do pecado original, eu só quero ler um texto bíblico para me deixar bem claro a você concernente a isso. Como o homem já nasce morto espiritualmente e necessita que ele venha ser vivificado pela graça de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, olha só o que diz a Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Observe que o termo pecado aqui está no singular. 9. Se confessarmos os nossos pecados, que está no plural, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele aqui é nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós encontramos no verso 8 o pecado original. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. João está dizendo, todo homem já nasce pecador, porque ele já vem com o pecado herdado de Adão, a sentença da morte espiritual. E no verso 9 nós encontramos aqui os pecados praticados, que o homem passa a praticar já em vida, né? Quando eles chegam a uma determinada idade, já tem consciência entre o que é certo e o que é errado, apesar de uma criancinha, né, você nota muitas das vezes seu filho, ele já tem uma certa inveja do outro, ele já muitas das vezes solta uma mentirinha ali, certo? E isso faz parte da natureza caída que está dentro de nós. Mas quando o homem vai crescendo, ele vai praticando muitas coisas como a mentira, a inveja, os adultérios, as porfias. Então aqui está a distinção entre pecado original no verso 8 e os pecados praticados. Muito bem, queridos, vamos entrar no primeiro subtópico da lição que diz nossa condição anterior. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa vem do grego parapitoma, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado, como eu já falei, é armartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Preste bem atenção. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. É uma coisa que eu quero destacar aqui, né? É a questão de mortos nas nossas transgressões e pecados. É o versículo que diz desta forma. Paulo está falando de uma morte espiritual
Antes de Cristo, o homem estava vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. Entenda isso. O homem, antes de Cristo, ele está vivo, mas para o erro, para o engano, para as coisas erradas, inclinado ao mal e ao pecado, porém ele está morto para as coisas de Deus. O homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, o homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais, né? O homem por si só, ele não tem condição nenhuma de se chegar a Deus. Um monge chamado Pelágio, que já foi refutado, foi tido como herege, certo? Porque ele diz que o homem sozinho, em sua teologia, tinha condição de se voltar a Deus e fazer o bem, servir a Deus sem a ajuda da graça, sem a ajuda do Espírito Santo. Então logo nós aprendemos que o homem por si só, ele não é capaz de entender e apreciar as coisas de Deus. Por quê? Ele não possui vida espiritual. Da mesma maneira que uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Ou seja, querido, um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome e nem sede. Ele está morto. Também assim a pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais e nem gosto para elas. É por isso que o apóstolo aqui ele compara, né, a questão da morte, que basicamente é isso. Um cadáver sem a alma e sem o espírito, ele não tem animação nenhuma. Desta forma, é o homem sem Deus, é o homem em pecado. Ele é morto espiritualmente. Ele não tem nenhuma animação para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. É aí que entra o Evangelho, é aí que entra a graça de Deus, a misericórdia, para tirar este homem da sepultura espiritual e colocar em um trono celestial. O comentário da lição, ele continua dizendo: o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. É aquilo que eu falei há pouco do texto de Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Qual é a causa dessa morte? É a transgressão, e da transgressão, é claro, que veio o pecado, o errar o alvo, o escorregar o pé, o cair. Então, isso é a causa desta morte espiritual. Aqui o comentarista diz que o pecado inevitavelmente separa o homem de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59 e versículo 2, ele fala sobre isso, que as nossas transgressões, elas fazem separação entre Deus e nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, logo, mais uma vez, eu friso que a causa dessa morte espiritual é o pecado do homem, né? Da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, a fonte da vida. O segundo subtópico do primeiro ponto da lição diz: nossas ofensas e pecados. Nós vamos continuar a narrativa dos versículos. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? Nós aprendemos aqui que refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, né? Então, o termo aqui andar, ele faz menção ao comportamento do homem que outrora não foi trabalhado pela graça, não ouviu o evangelho, certo? Um homem que não havia sido regenerado, ou seja, nascido de novo, nascido do alto. Então Paulo aqui vai fazer uma comparação da sua vida antes do evangelho, antes da graça, antes da regeneração, para depois uma vida alcançada pelo evangelho,
alcançada pela graça de Deus e regenerada pelo Espírito Santo. Andar-te segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Uma coisa importante é que o crente ele deve influenciar e não ser influenciado na sociedade em que ele vive. Isso em casa, na faculdade, no trabalho, né? Em qualquer local em que o salvo vai, ele tem que ser luz, ele tem que ser sal. A maneira de andar dele, de proceder, o seu comportamento deve ser diferenciado. Daqui a pouco nós vamos adentrar na questão da fé e das obras, né? Porque quem é salvo, ele pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. Nós vamos adentrar de uma forma mais enfática no ponto final da lição. Paulo aqui nesse ponto fala concernente à questão de andar segundo o curso do mundo. Mundo aqui no grego é aion, que significa século. Eu me recordo que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10 da sua carta, nós vamos ter aqui uma explicação bem prática e de fácil entendimento concernente a este mundo que Paulo está falando aqui, que é o século, né, no grego. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, quem era Demas? Era um cooperador de Paulo, era um obreiro que era discipulado por Paulo, que estava sempre ao lado do apóstolo. Vamos lá. Porque Demas me desamparou. A palavra desamparar no grego aqui significa me deixou sem provisão. Ou seja, no momento que mais o apóstolo precisou de Demas, ele não proveu nada para o apóstolo. Geralmente acontece, muitas das vezes, assim na minha vida e na tua vida, né, irmão? Quando nós contamos com alguém que dizia ser nossos amigos, alguém que estava do nosso lado, eles nos desamparam, nos deixam sem provisão. Mas Deus sempre vai levantar um Timóteo, Deus vai levantar um Lucas que não nos abandona e vamos ter sempre a companhia de alguém fiel. Mas se prepare porque os Demas fazem parte da nossa história. Olha o que ele diz. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Então Paulo diz aqui, amando o presente século. Irmãos, Demas andava com Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo era o homem que conhecia o Antigo Testamento de cós salteado. O homem que foi até o terceiro céu. Ter Paulo como pregador em uma localidade, na sua época, era algo tremendo, estupendo. Mas Demas se desviou. Demas, ele amou o presente século. O que é que Paulo está dizendo aqui? Demas trocou o evangelho, trocou o Cristo. Demas desvalorizou a graça. Demas me desamparou. Para quê? Para ir para o mundão. Para voltar a fazer tudo aquilo que ele fazia ou pior. O mundo aqui é um sistema espiritual regido por Satanás. Nós temos que ter cuidado para não decair da graça, para não voltar para este século. O presente século que nós estamos vivendo hoje é um século de ardis, é um século que Satanás tem trabalhado para tirar os filhos de Deus da sua presença e levar para junto dele. É o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores, né? Como eu disse, Demas, ele amou, ele se conformou com o mundo. Ao invés dele influenciar, ele foi influenciado. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12 e versículo 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma coisa importante é que o culto do crente não só é no templo. Nós estamos em um momento de pandemia, de quarentena, mas nosso culto continua. Nós cultuamos a Deus no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. O culto do crente, ele é 24 horas por dia. Olha o que diz o verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, só experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável,
aquele que não se conforma com este mundo, ou seja, aquele que não se entrega às paixões, aos apelos deste presente século regido por Satanás. E falar de mundo aqui, nós entendemos que trata-se de uma escravidão cultural, a opressão política, econômica, moral e social. Em todas essas esferas, o sistema maligno está operando e nós, como crentes, temos que ter vigilância e prudência para se portar diante do presente século, irmãos, que nós estamos. Então andar segundo o príncipe da potestades do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, né? Então, basicamente, esse ponto da lição está falando de quem? Do diabo. Andartes segundo o príncipe da potestade do ar. Trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Nós aprendemos que a ira de Deus ele recai sobre os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que são influenciados e trabalhados por Satanás, né? O diabo é o patrono dos desobedientes. Ele rebelou-se contra Deus e quer que os homens também desobedeçam a Deus. É um inimigo invisível, porém real, ruge como leão, preste bem atenção, se apresenta travestido de anjo de luz e pode influenciar culturas globais e internamente em um país. Querido, a terceira coisa que Paulo destaca aqui no versículo, ele usa a expressão andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso aqui refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Então, Paulo fala aqui basicamente da carne. O que é a carne? A carne não é o nosso corpo. Esta carne que Paulo está falando aqui não é o nosso corpo físico. Preste bem atenção. Mas a nossa natureza caída com a qual nascemos. O Salmo 51, versículo 5, o salmista Davi, ele diz que em pecado, né, lhe concebeu a sua mãe. Aqui nós voltamos mais uma vez à questão do pecado original. Olha só, e que deseja controlar nossa mente e nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus, a um impulso em nosso interior para fazer o mal. Querido, o homem é inclinado ao mal. Dentro de nós há uma natureza decaída, uma natureza carnal, que nos leva a estarmos inclinados para fazer o mal e desobedecer a Deus. É aqui que nós entramos em um ponto importante, quando Paulo fala acerca da vontade dos pensamentos, né? A nossa mentalidade, né? A maior arena de batalha, a primeira grande guerra que o crente enfrenta é na sua mente. É na sua mente. A sua mente pode tanto mudar a sua vida, trazer bênção para o seu corpo, como pode também prejudicar a sua vida e levar o homem a sofrer o dano da segunda morte, a morte eterna. A nossa inclinação humana é toda para o mal. O profeta Jeremias, no capítulo 13, e versículo 23, ele diz: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Querido, o homem é depravado totalmente, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Todas as áreas da sua vida são afetadas pelo pecado. Razão, emoção e ação de escolha. Eu quero fazer aqui uma observação importante, que isso não quer dizer que o homem incrédulo não possa fazer o bem natural, social e moral. Ele ajuda as pessoas, mas as suas obras não são para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então o homem incrédulo, o homem inclinado ao mal, ele pode sim fazer o bem, ele pode fazer obra social, ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido, porém as suas obras não são para a glória de Deus e nem são obras de gratidão pela sua salvação. É por isso que é necessário a ação da graça preveniente de Jesus,
operada na cruz do Calvário, que restaura o homem e lhe capacita para escolher o bem, independente de sua decisão contrária ou favorável. Ou seja, a graça é suficiente para o homem enxergar a salvação que lhe foi assegurada na cruz. Porém, só lhe salva se ele se arrepender dos seus pecados. Isso aqui é importante, que eu quero destacar, certo? Daqui a pouco nós vamos adentrar nisso aqui de uma forma mais profunda, que o homem, ele é trabalhado pela graça preveniente, né, que faz ele enxergar a salvação que lhe foi assegurada na cruz, porém, essa graça só lhe salva se ele se arrepender dos seus pecados, né? Nós sabemos que o cremos calvinista, ele tem nas suas doutrinas, né, as doutrinas da graça, eles creem na questão da graça irresistível, né, que você é eleito antes de ouvir o evangelho e ser trabalhado pela graça, você já é eleito. Então a graça traz os eleitos, de uma forma ou de outra, é irresistível. Nós não apregoamos assim os pentecostais, nós seguimos o cremos arminiano, dessa questão de o homem ser trabalhado pela graça preveniente, os seus olhos serem abertos, né, e ele tem a capacidade, certo, de se arrepender dos seus pecados, porém, ele pode resistir ao apelo do evangelho, a esta graça, e continuar nos seus delitos. É a graça resistível. Meu irmão, está sendo bênção para você esta aula. Então compartilha aí, envia esse link nos grupos do WhatsApp, envia no Messenger, né? Compartilha, se inscreva no nosso canal, dá um like, ativa o sininho, porque semanalmente nós estamos aqui trazendo uma pré-aula, um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Vamos adentrar agora no segundo ponto da lição, que trata vivificados pela graça. Amém? Então vamos lá. O primeiro subtópico diz: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Preste bem atenção. Nesse ponto da lição, passamos a estudar o momento da história em que a página é virada. O pecado, o mundo e o diabo trabalham contra nós. Mas Paulo vai mostrar que Deus trabalha por nós a fim de aclarar essa verdade. O apóstolo vai fazer um contraste do que somos por natureza com o que somos pela graça. O segundo subtópico diz: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Preste bem atenção. Deus nos deu vida e nos tirou da sepultura que o pecado havia nos enterrado. Quando falou de nossa salvação, Paulo usou 4 palavras que descrevem bem essa providência divina, a saber, misericórdia, que eu já expliquei a você no início da aula, amor, graça e bondade. Ou seja, querida, é impossível para o homem, com suas próprias forças, vencer o pecado e ser santo. Mas disse Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. O homem só consegue vencer o pecado com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. O homem sozinho, ele não consegue nem se chegar a Deus, porque é necessário primeiro que ele ouça o Evangelho e que Deus vá até ele, certo? E muito menos servir a Deus. É necessário que o homem venha a ser trabalhado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro subtópico diz: exaltados por sua graça. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Preste bem atenção. Deus trabalha por nós, mas o texto que estamos estudando nos revela algo mais. Deus também trabalha em nós. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui é que muitas pessoas querem ser usadas por Deus, né? Querem trabalhar fazendo a obra de Deus. Porém, antes de Deus trabalhar com você, querido, Ele vai trabalhar em você. Nós temos que entender que primeiro Deus trabalha em nós,
e depois Deus trabalha através de nós. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo aqui neste ponto do versículo, neste ponto da lição, é que Deus exaltou Jesus por meio da ressurreição, ascensão e glorificação, quando este assentou-se em seu trono nos céus. O mesmo poder que operou na exaltação de Jesus é o mesmo poder que atua para o bem dos filhos de Deus, preste bem atenção, os santificando em tudo, para a plenitude dos tempos encontrarem-se com o seu Deus, com o seu Senhor. Nós chegamos no nosso terceiro ponto da nossa lição, e para mim é um ponto mais importante, a saber, toda a lição é importante, mas aqui nós vamos adentrar em uma questão muito boa para a nossa compreensão. É por isso que eu creio que esta aula, assim como está sendo bênção para a minha vida, está sendo bênção para você também que está aí do outro lado. E o título do terceiro ponto é: a salvação não vem das obras. Preste bem atenção. Em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Está no verso 8, parte A. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você já é salvo. E aqui nós vamos encontrar o contraste entre Paulo e entre Tiago, que Lutero chegou até a discordar e não querer que fosse canonizada a carta de Tiago por causa desse contraste. Pois bem, primeiro subtópico, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como seu Salvador. Amém? Nós vamos aprender que a salvação, com ela nós ganhamos todo um pacote aí, todo um embrulho de bênçãos da parte de Deus, bênçãos espirituais, eternas. Então entenda bem, vamos lá. Graça como meio da salvação. Paulo deixa bem claro, nos versículos 8 e 9, que a salvação é por meio da graça. Favor imerecido, preste bem atenção. Quando utiliza duas negativas para explicar essa verdade. Em primeiro lugar, a salvação não vem de nós. É aquilo que eu volto a dizer. O homem não tem nenhuma obra, nenhum feito que possa o justificar, que possa o salvar, sendo que não seja por meio da graça de Deus. O homem, querido, não pode salvar a si mesmo, nem tampouco a outra pessoa. Em segundo lugar, a salvação não vem de obras. Uma coisa que eu vou destacar aqui é que a salvação não vem de obras. Por que a salvação não vem de obras? Porque a obra da salvação ela já foi feita no Calvário por Cristo. É por isso que nenhuma obra minha, nenhuma obra sua, nenhum feito nos salva, a não ser a graça de Deus. Continuando aqui no primeiro subtópico da lição, olha o que diz. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Isso aqui já foi explicado. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa, isso aqui é importante, o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então o homem ele já nasce pecador, inclinado à vontade do mal, à vontade da carne. É como se o homem está com a sua cabeça enfiada em um buraco. Eu posso usar também a questão da ilustração de você subir um monte e soltar uma bola, certo? Ela vai descer, porque a lei da física garante isso, ela não vai subir. Desta forma é o homem sem Deus. Ele está com o seu arbítrio, a capacidade de direcionar a sua vida cativa ao pecado. É necessário que a graça de Deus, após ele ouvir o Evangelho, ele é trabalhado pela graça preveniente, ele tem o seu arbítrio cativo, que estava cativo ao pecado, agora ativado, certo? Para que ele venha o quê? Ser capacitado a responder com fé, uma fé que é dom, que é implantada no homem, responder ao chamado do Evangelho e vir a Cristo. Então, querido, uma coisa que eu aprendo
é que o homem sem Deus, ele não tem livre-arbítrio totalmente. O arbítrio dele está cativo, ele é livre sim, para escolher o mal, para fazer a vontade do mundo, a vontade da carne e a vontade do diabo. Ele é cativo. É por isso que a pregação do evangelho com a graça o liberta, e esse arbítrio é ativado, certo? Aí o que acontece? Olha o que ele diz aqui no comentário. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Né? E aqui eu volto a enfatizar que apesar do homem ser ativado pela graça, ele não vem de uma forma forçada, né? Não é uma graça irresistível, é graça resistível. Ele pode não responder o evangelho e continuar em delitos e em pecados e sofrer o dano da segunda morte. E agora nós chegamos no segundo subtópico do terceiro tópico, já para ir para o encerramento da nossa aula. E o segundo subtópico diz, obras como evidência de salvação. Aí Paulo diz, não vem por obras, o que indica não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. É somente a graça, né? Um dos 5 solas da reforma protestante, né? Sola gratia, somente a graça de Deus salva o homem. E aqui nós vamos entrar num ponto importante, né? Que eu estou com muita vontade de passar isso a você, concernente à salvação que não vem por obras, o contraste entre Paulo, na carta aos Romanos, e o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, na sua epístola universal. Não vem por obras. A tensão entre fé e obras não é nova, né? O próprio Martinho Lutero chegou a pensar que Tiago estava errado, contradizendo a Paulo. Tem textos em Romanos 3:28, Tiago capítulo 2, versículo 4, Tiago capítulo 2, versículo 21. Lutero chegou, né, a chamar a carta de Tiago de carta de palha e não aceitar a canonização da carta de Tiago. Já pensou? Porque Lutero interpretou de antemão que Tiago falou de obras e Paulo falou de fé, né? E ele sentiu que a carta não tinha o peso do evangelho. Aí nós perguntamos, mas será que Tiago está contradizendo Paulo? Será que a Bíblia se contradiz nesse assunto? Absolutamente não, querido. Eles se completam. É isso mesmo. Paulo, com a sua teologia, a sua interpretação, a sua revelação mediante a salvação pela fé, né? A ação da graça, mas pela fé. E Tiago, concernente à questão das obras. Porque Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé. O homem não é justificado por nenhuma obra, certo? Tiago diz que a evidência da salvação são as obras. Olha só como eles se completam. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Primeiro, a questão de Paulo é como a salvação é recebida somente pela fé. A questão de Tiago é como essa fé verdadeira é reconhecida, é pelas suas obras. Amém? Então nós recebemos a salvação pela fé. Mas como essa salvação ela é manifestada diante dos homens? Pelas obras. Preste bem atenção. Nós somos justificados diante de Deus pela fé. Porém, somos justificados diante dos homens pelas obras. Amém, querido? Então, diante de Deus, o crente, o homem, ele é justificado pela fé. Diante dos homens, nós somos justificados pelas nossas obras. Os homens, eu costumo dizer que o mundo ímpio, ele não lê Bíblia. Ele lê a vida do salvo. Ele lê a vida do crente. É por isso que nós temos que ser uma carta aberta para que o mundo venha ler as nossas ações, o nosso andar, o nosso procedimento, as nossas obras. Uma coisa que Paulo fala aqui, né, está no comentário da lição, diz assim, como a salvação é uma realidade divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Preste bem atenção. A palavra feitura aqui significa poema, ou seja, Deus é poeta, Jesus é a pena e nós somos o poema de Deus. Isso aqui é revelador, isso aqui é fascinante o termo que Paulo usa no grego. A questão de feitura. Por quê, irmão Luciano?
Ele está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando em nossas vidas, escrevendo uma nova história vitoriosa. Alguns dizem, querido, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas nós dizemos, Deus desentorta as linhas e escreve certo nelas. Então nós somos o poema de Deus, aonde Deus, ele faz a sua canção trabalhando em nossa vida. Foi isso que Paulo quis dizer concernente à expressão feituras de Deus. Deixa Deus tocar em você um poema lindo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus escrever a tua história a cada dia, querido. Seja um poema de Deus neste mundo que está em caos. Que o mundo veja a música de paz, alegria do Senhor sendo revelada através das tuas obras, da tua vida diante dos homens. Querido irmão, e para finalizar, eu só quero frisar aqui a questão que nós somos instados, chamados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Eu quero somente destacar, para finalizar a questão de boas obras, o que são elas? Elas são boas em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e a carne. Essas obras não podem ser vistas em nós para exaltação, mas para a glória de Deus Pai. É aquilo que eu disse, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está escrito, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Querido irmão, para concluir a nossa lição em relação à salvação, as obras são o resultado e não a causa da salvação. Nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levaremos as nossas obras para o céu. Grave bem, as nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levaremos as nossas boas obras para o céu. E eu quero terminar com o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém? Então nós não praticamos boas obras para ser salvos. Nós praticamos boas obras porque nós já somos salvos. Querido, que Deus te abençoe. Foi bênção para você essa aula. Então se inscreve no nosso canal, compartilha, manda esse link aí para os irmãos da sua igreja, para os seus familiares. E eu aguardo você semana que vem na aula de número 6. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.